O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez entrando em sua casa, tentando melhorar a sua qualidade de vida e trazendo informações que são relevantes e importantes para o seu dia a dia. Hoje traremos um assunto muito importante que tem adentrado na vida de muitas pessoas, que é a síndrome do túnel do carpo. Muitas pessoas sentem dormência, sentem dor, formigamento nas mãos, às vezes acham que é alguma coisa que aconteceu, mas acabam não ligando o problema ao diagnóstico. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o ortopedista, Dr. Romilton Crozeta da Cunha. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Não é nada. Doutor, então para quem está em casa, o que é esse nome, esse nome grande, síndrome da túnel do carpo? O que significa? Bom, o síndrome do túnel do carpo é uma manifestação variada de sintomas, causado principalmente pelo aumento da pressão dentro do túnel do carpo, que é uma estrutura anatômica ósseo-ligamentar, que comporta, além do nervo mediano, que dá sensibilidade na mão, também os tendões flexores dos dedos dividem esse compartimento. E por variadas causas, há um aumento, muitas vezes um aumento do próprio tendão, das bainhas tendinosas, aumentam o volume e aumentam a pressão dentro desse túnel, ocasionando um mau funcionamento ou até uma lesão permanente do nervo mediano. E essa lesão vai causar sintomas variados, dependendo da quantidade de pressão colocada sobre esse nervo. E o que ocasiona, doutor, esse problema? Tem uma causa específica? É multifatorial. Nós temos várias causas. Às vezes podem ter tumores dentro do túnel do carpo, tumores gordurosos, tipo lipoma. Nós podemos ter um espessamento das bainhas sinoviais, podemos ter um túnel estreito congênito. Em medicina, normalmente a gente nunca consegue colocar somente uma causa como originária de uma doença. As doenças são causadas por uma série de fatores, mas os principais são esses. Os principais é o aumento de volume das estruturas intracanais, e sendo que o volume do canal é permanente, Doutor, e quais são os sintomas? Eu comentei de dores, formigamento, tem mais algum sintoma? O que os pacientes geralmente referem para o senhor no consultório? Então, os pacientes, na maioria das vezes, eles começam a sentir uma dormência na mão, na área inervada pelo mediano, que é uma região da metade do dedo anular em direção ao polegar, na palma da mão, sempre deixando livre o quinto dedo, que não é inervado pelo nervo mediano. E essa dormência é variável em intensidade, mas ela tem uma tendência, quando isso progride, a se manifestar às vezes com dor, e tem uma característica importante que ela acontece mais à noite, noturna. A pessoa vai dormir, no meio do sono acorda com a mão dormente, e aí é comum que eles consigam melhorar os sintomas sacudindo a mão. E dorme de novo e acorda de novo, então acaba ficando uma noite mal dormida, e a maioria das vezes nem é muita dor, é a dormência. Em casos mais avançados começa a doer, e essa dor pode irradiar não só para a mão, ela pode agora ser retrógrada, ela pode voltar para o antebraço, pegar todo o membro, depende da sensibilidade das pessoas também. Tem pessoas que são mais resistentes à dor, não se incomodam tanto, outras pessoas com um estímulo menor já sentem muito desconforto, então é variável, mas
Na maioria das vezes, essa dormência, acompanhada ou não de dor, que é o sintoma-chave. Doutor, existe uma idade ou um sexo, sexo preferencialmente mulher ou homem, que apareça mais? As mulheres são preferencialmente atingidas por essa doença. Existem também nos homens, mas é bem mais comum em mulheres. E na meia-idade, entre os 45 e 65 anos, é onde a gente encontra mais esse síndrome. Doutor, e a LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, quem tem pode acabar tendo a síndrome do túnel do carpo ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Como esse túnel é dividido entre o compartimento do túnel do carpo, anatomicamente nós temos o tendão dos flexores dos dedos e o nervo. Se nós tivermos esforços repetitivos fazendo com que haja um aumento desses tendões por edema, das suas bainhas, enfim, vai haver um aumento da pressão e vai causar a síndrome do túnel do carpo. Então, uma das causas é sim o esforço repetitivo. E é comum, doutor, as pessoas procurarem o consultório para referindo esse problema? É bastante comum. Essa doença é bastante comum na nossa região e no mundo todo. Mas até ali que, na verdade, nós estamos com um dado que é em torno de 75 milhões no mundo de pessoas que sofrem, né? É bastante comum essa doença. Nossa. Doutor, e como é que é feito o diagnóstico desse problema? O diagnóstico, na maioria das vezes, a gente consegue fazer o diagnóstico com o exame físico e a história clínica do paciente. É bem típico, é característico essa dor noturna, essa dormência, a região da mão acometida, o sexo, a idade, o trabalho que ela executa, dá uma certeza diagnóstica bastante interessante. Na maioria das vezes a gente acaba solicitando um exame complementar. São dois tipos de exame mais solicitados, a eletroneuromiografia ou o ultrassom de punho, porque nós precisamos, às vezes esse nervo pode ser comprimido em outro local, que não no túnel do carpo. Ele pode ser comprimido no antebraço, na arcada de Froese, no cotovelo, no ombro e na coluna. Então, como na maioria das vezes, muitas vezes isso acaba virando um procedimento cirúrgico, nós precisamos ter certeza que a compressão está se dando naquele ponto. Apesar de a clínica ser ter bastante certeza no diagnóstico, via de regra a gente usa mão de exames complementares para ter uma certeza diagnóstica, evitando que se faça uma cirurgia num local e a compressão está em outro. O programa Estação Saúde agora vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é a síndrome do túnel do carpo. Fique ligado com a gente.